inovação é metodologia, né? Tudo bem, tem comportamento, tem atitude, mas tem método. Você falou agora, eu me dou bem com esse método. Antigamente a inovação era muito elitista, né? E tudo que é novo, né? Principalmente as pessoas não querem democratizar, porque daí fica naquele grupo, voltamos lá do pessoal VIP, do VEP, é o VIP, é os pesquisadores, E a partir do momento que a gente tem ferramentas de educação à distância, que a gente tem mais acesso a informações, tem um lado bom e um lado ruim. A gente falou do lado ruim, que as pessoas não fazem crivo dessas informações, não refletem sobre as informações. Mas, cara, tem muita gente boa disponibilizando conteúdo gratuito ou cursos, né, com baixo investimento que você pode fazer, se aprofundar e entender qual é a melhor metodologia, qual é o seu melhor comportamento, como é que você funciona melhor, porque cada indivíduo é diferente, cada um vai funcionar de uma maneira. Tem uns que são mais expansivos. Eu não sou uma pessoa analítica. Se eu tiver na frente de uma planilha de Excel, eu morro. Essa sou eu. Eu preciso de gente. Entre um collab e conversar. Conversar. Por isso que a gente gosta de podcast aqui. É isso. A gente gosta de conversar. Eu poderia passar horas aqui. Vocês viram que eu não desbestei a falar aqui e não paro. Então, eu preciso desse tipo de relação. Tem gente que não. Tem gente que é analítico. Tem gente que não gosta de vender, Deus o livre. Né? Vou ter que ir lá, vou ter que me expor, vou ter que falar, vou ter que oferecer um negócio que eu não acredito às vezes. Então, primeiro você tem que entender aonde estão os seus valores, Então, essas ferramentas de RH, que você entende seu perfil, acredite nisso. É importante você entender o seu perfil, é importante você entender que tipo de inteligência você tem, se autoconhecer. Beleza. Entendeu isso? Vá buscar ferramentas para inovar. Então, eu acho que o futuro da inovação, primeiro assim, não é o futuro da inovação. As empresas não vão funcionar sem inovação. Não tem jeito. É algo que hoje é impossível de você competir num mercado globalizado, com setores que parece que não são seus concorrentes e eles são seus concorrentes. Então, peraí. Até há pouco tempo, a Apple não estava no mundo dos celulares, ela estava no mundo dos computadores, e ela teve uma disrupção ali e entrou no mundo dos celulares. A Motorola, que estava super bem com celulares, perdeu espaço para a Samsung, que também faz eletrodoméstico, e aí a Tesla entra no setor de carro, agora a Apple quer entrar com carros, porque o carro vai ser quase um computador, e deixa de ser, muda o conceito de mobilidade, as pessoas não desejam mais ter carros como antigamente. Então, tudo isso vai mudando e você tem que ter a necessidade. A questão é, qual é a sua capacidade de analisar cenários, de entender o mercado e de estar disposto a pivotar o seu negócio e se adaptar a um novo processo completamente diferente da noite para o dia. Só para finalizar aqui, contar mais uma história legal. Esse teve o David Roberts, que é um professor da Singularity. Fiz um curso recente lá, foi muito bom. E o pessoal estava fazendo uma análise assim, de quando você percebe que uma indústria vai quebrar outra indústria. Então, qual foi a primeira indústria que existiu no mundo? Foi a indústria de especiarias. Canela, pimenta. Por que essa indústria ela era tão importante? Porque os reis que tinham muitos recursos usavam as especiarias para maquiar o sabor podre da comida, porque você não tinha como conservar a comida. Então, as pessoas comiam comida podre. E aí, por isso, o tempero era bem tão importante. Você colocava curry, pimenta, então você não sentia gosto de nada e você comia aquilo ali. Tudo spice. Exatamente. Por isso que é tão pecado colocar ketchup numa pizza boa, porque você tira o sabor da pizza. Não fala isso. Já vi alguém que coloca ketchupzinho aqui. Ketchup Acabamos de conseguir os primeiros hates do podcast. Eu dizia que... Eu, como um bom paulista, não posso permitir isso. Bom... Mas aí tinha essa disputa. Então, ouro e canela tinham o mesmo preço por peso. Maravilha. Guerras imensas por especiarias, né? E aí hoje a gente usando caldo quinora aí, né? E pecado pelas pessoas que morreram em prol das especiarias. Mas piadas à parte, depois o pessoal começou com a navegação. Então, olha como um setor impacta no outro. Com o começo da navegação, de Colombo, e as caravelas cada vez mais rápidas, algumas pessoas que já tinham descoberto que o gelo conservava a comida nos Estados Unidos, em alguns locais que formava muito gelo, eles passaram a isolar as caravelas e a transportar o gelo dos Estados Unidos para os reinos mais ricos. E aí as especiarias da noite pro dia não valiam mais nada, porque o que importava era comprar gelo.
E aí a indústria que vendia gelo quebrou a indústria das especiarias. E aí depois disso, alguém passou a não só vender gelo e transportar gelo, como produzir gelo. E aí falou, cara, a gente consegue produzir o gelo aqui. E aí quebrou a indústria de quem transportava gelo. Aí veio alguém depois e descobriu a geladeira, né? Teve algumas paradas aí, eu tô resumindo a história, descobriu a geladeira e quebrou a indústria de quem produzia gelo. Quem que vai quebrar a indústria da geladeira? Eis a pergunta. Quando você vai parar em ter uma geladeira em casa? Esse é o desafio de quem inova, de refletir, de pensar, de ler cenário. Agora tá fazendo todo sentido. E aí, segundo David Roberts, uma das indústrias que ameaça muito a indústria de geladeiras é a indústria de drone. Drone. Porque hoje, né, todo mundo aglutinado nas grandes cidades, apartamentos muito pequenininhos, a geladeira tem um espaço precioso, né? Eu tô nesse momento morando num flat de 23 metros quadrados, eu já vivo com um frigobar e eu gostaria muito daquele espaço para outras coisas. Inclusive, eu preferia ter um fogão do que uma geladeira. E daqui a pouco os drones podem chegar com a coca gelada, né, na sua janela em minutos. Você já pede comida, né, pelo Uber Eats, pelo iFood, etc. E daqui a pouco você vai poder pedir e vai chegar o sorvete, vai chegar tudo que você precisa imediatamente por drones. As pessoas não vão precisar ali, vão ter centros de distribuição, 5 minutos da sua casa vai estar tudo ali. Então, por que você precisa de uma geladeira? Ou talvez uma geladeira muito pequena, né? Então, as geladeiras grandes, as geladeiras duplex e tal, não vão mais existir. Será? Não sei. Daqui a 10 anos a gente volta e revê esse podcast para saber se o David Roberts estava certo ou não. Mas a inovação, você perguntou, o futuro da inovação é isso, é a sua capacidade de prever o futuro, né? Quem tem a melhor capacidade de prever o futuro e acerta no cavalo certo, sem dúvida nenhuma vai ganhar mais, vai ser mais competitivo. Isso é uma prática, eu acho. Inovação você tem que praticar. Praticar, exercitar todos os dias, tem que estar na sua essência. Por isso que eu digo, inovação é algo que você tem que ter no seu dia a dia, assim como a sua disciplina de treinar, a sua disciplina de comer bem, a sua disciplina de amar a sua família, de ter tempo de... É um processo humano, você tem que ser... Isso não é só no mundo corporativo. Cara, a gente vive num mundo globalizado. Vocês vieram aqui para Abu Dhabi, vocês tiveram uma capacidade de inovar, de sair de um status que você estava, confortável, tudo... Saiu dessa zona de conforto, enfrentou o seu medo que você estava ali de vir para cá tal, para colher algo maior. Ah, podia ter dado errado? Podia. Mas corre o risco de dar certo também. E deu certo. Então, eu também saí de um emprego de 20 anos em Curitiba para ir para São Paulo. Tô morando lá desde abril. Pode ser que dê errado. Pode ser que daqui a 2 meses eu não esteja mais nesse emprego. Pode ser que dê certo. E as conexões novas e as possibilidades de vida. Então, essa tomada de risco calculado, a capacidade de inovar, de saber para onde você quer ir, de você ter um plano, também não pode ser doido, velho. Vou pegar uma mochila e vou largar meu emprego e vou... Não é isso que a gente tá falando, mas de você ter método por isso. Se conhecer. O que você quer da sua carreira? Teve uma coach que fez uma pergunta para mim, e aí coach de verdade mesmo, não... Ela falou assim, o que você quer da sua carreira quando você tiver 50 anos? Onde você quer estar? E engraçado que é a mesma metodologia que a Singularity faz planejamento estratégico. Em vez de você pensar onde a gente quer estar ano que vem, e depois, você faz o contrário. Onde eu quero estar em 2050? Como é que é o mundo que a gente quer viver em 2050? Para estar nesse mundo, o que vai precisar? Então eles fazem isso. Como é que vai estar o mundo em 2050? Ah, vai ter drone para todo lado, vai ter não sei o quê. Carro voador. Ah, esse é o mundo que vai estar lá? É o mundo que vai estar lá. Tá. Para viver nesse mundo e competir nesse mundo, o que eu preciso ter em 2046? Ah, mas para competir em 2046, o que eu preciso ter em 2043? Carreira é a mesma coisa. Onde eu quero estar com 50 anos? Tá, para eu estar lá com 50 anos, gente, eu vou precisar fazer um atendimento aqui, desculpa. Mas acho que a gente tava finalizando essa fala mesmo, né, de pessoa, como a gente age no dia a dia, como a gente age na colaboração e a gente ter essa percepção, né? Saber onde a gente quer estar, a gente falou de planejamento estratégico. Ah, sim, é verdade. Você estava falando sobre você pensar lá na frente e depois voltando. É isso. Então eu acho que esse é o grande desafio, né? Como é que a gente quer estar em 2050? Onde a gente quer estar com a nossa carreira? Vocês fizeram essas reflexões. Às vezes a gente toma no impulso, né? A gente vai, faz acontecer, mas se você consegue planejar, pensar onde você quer estar,
Isso vai fazer com que você, na sua metodologia, vá criando steps para você chegar. Mas isso não te dá um conforto? Às vezes você fala assim, não, até lá eu posso fazer isso ano que vem. Ou não? Você pode procrastinar. Isso é uma... Talvez criar metas mais curtas, né? metas mais curtas, importantes, né, do dia a dia, e você fatiar tudo. Aí você vai depender de como você está fazendo a gestão e como você trabalha melhor, né? Tem gente que tem mais dificuldade, que procrastina mais, tem gente que procrastina menos. Mas o importante, assim, é aonde você tem que ter a visão de futuro, Sim. né? E aí utiliza esse córtex que só nós temos, Só né? Usa, né? Aonde eu quero estar lá, o que eu quero da minha vida, para onde... E isso vai mediar a minha carreira, vai mediar as minhas ações, mas desdobra isso em pequenas coisas, né? Tipo, mas você precisa fazer um mestrado, um doutorado. Às vezes é necessário, mas, puxa, começa lendo um livro, né? Começa fazendo uma coisa pequena, não pensa... E aí vai fatiando e passo a passo, e dentro dessa jornada, vai adaptando para que você possa, porque às vezes o que você planeja... O problema é você manter aonde você quer chegar, né? Agora, como você vai chegar, talvez mude. Talvez você tenha pensado em ir de carro, talvez você vá de camelo. Nem no caminho, você vai descobrir que tem um metrô que é mais rápido. É isso aí. Exato. Uma coisa que eu me apeguei muito, eu gosto sempre muito de planejar, de pensar no futuro, mas uma coisa que eu me apeguei muito e eu uso isso de base, quando eu fui tomar a decisão de vir pra cá e aceitar a proposta e tal, foi o seguinte: se eu for, o que eu tenho de benefício? E listei tudo que eu tinha de benefício. E depois, se eu não for, o que vai acontecer na minha vida? E eu cheguei à conclusão que se tudo desse errado, eu voltaria exatamente para onde eu estava. Talvez eu perderia durante um período de tempo que eu estaria longe da família, ou eu não teria uma renda, mas a minha perda ia ser mínima. Eu voltar para onde eu estava, eu sair com as portas abertas do Senai. Enfim, eu voltaria a ter a vida que eu tinha. Então, por que não arriscar? Eu me peguei isso e acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E para finalizar, dá umas dicas aí para os gestores, para os profissionais. Olha, eu me sinto muito responsável em dar dicas, porque eu falei aqui o tempo todo essas dicas. É verdade. Mas eu acho que eu posso compartilhar uma experiência, né? É importante que você busque conhecimento, que você realmente entenda que as coisas são difíceis, que tem coisas que estão postas. Então, no mundo de hoje, a inovação é importante. Fuja, né, das receitas de bolo rápida, porque elas não vão funcionar para tudo. Eu acho que você trouxe uma fala que eu vou levar daqui. Você deve se inspirar nas pessoas, mas não copiar. Para isso que serve. Acho que é válido ler livro de pessoas que você admira, biografia, como a pessoa chegou lá. Se inspire naquilo, mas cada um vai fazer a sua trajetória. Então, eu não dou dica, mas eu compartilho o que eu tenho feito, né? Eu tenho acreditado nisso, de que é importante você sair da zona de conforto, você se provocar, você planejar o seu futuro, ter equilíbrio, né? Eu acho que, assim, a vida não é só trabalhar, a vida é muito curta, verdadeiramente. Eu brinquei esses dias, né? Até o pessoal dá uma risada. Eu acabei de fazer 40 anos, eu tô na crise dos 40. E aí o pessoal que trabalha lá no prédio me chamou de seu Fabrício. Eu falei, cara, em que momento? Não.